Bom dia, boa tarde e muito boa noite, pessoal. Quero agradecer vocês pela oportunidade de poder compartilhar o Evangelho com vocês e eu tenho uma grande expectativa de que vocês sejam tão abençoados e alimentados por Deus, ouvindo essa pregação, tanto quanto eu estou sendo alimentado por Deus em prepará-la para vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu quero começar lendo o texto bíblico com vocês. Eu vou ler o texto de João, capítulo 20. Eu vou ler dos versículos 19 a 23, na versão Almeida século 21, tá bom? Então vamos lá, o texto diz o seguinte: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Quero te convidar, antes de entrarmos na reflexão aqui propriamente dita, a orar comigo, tá bom? Senhor Deus, obrigado porque nós estamos aqui reunidos em volta da Tua Palavra. Obrigado porque, ainda que estejamos separados pelo tempo e pelo espaço, todos nós estamos unidos pelo Teu Espírito Santo em volta da Tua Palavra ao Senhor. Que o Teu Espírito esteja nos conduzindo, Deus, a entender com a mente, a sentir com o coração e a praticar com a vida tudo o que o Senhor deseja nos comunicar através desse exercício de prática de pregação. Para a sua honra e para a sua glória que eu te peço, Deus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler relata para a gente um contexto de conflito ou, no mínimo, de pós-conflito. Os discípulos acabaram de ver Jesus Cristo ser assassinado com requintes de crueldade. Aquele prometido, o Messias que restauraria o reino de Israel, foi assassinado há poucos dias praticamente. Não apenas isso, mas a cidade está com os ânimos à flor da pele e os próprios discípulos se encontram num contexto de hostilidade iminente. Sabe, há pouco tempo atrás, a Bia e eu compramos algumas suculentas, alguns cactos. Nós queríamos decorar a nossa prateleira de livros. Queríamos trazer um pouco mais de beleza para o nosso escritório. No começo deu muito certo. A gente espalhou entre vários bloquinhos aqui, alguns vasinhos, e ficou muito bonito, trouxe vida. Enfim, elas cumpriram, as plantas cumpriram seus propósitos. Porém, passando alguns dias, algumas folhas começaram a cair, a murchar, a secar. Quando eu olho para os discípulos, nessa cena especificamente falando, eu vejo as minhas plantas neles, murchos, secos e abatidos. Porém, mais do que simplesmente ver as minhas plantas secas ali naqueles discípulos, eu vejo a mim mesmo. Quantas vezes eu não estou prestes a desistir, cansado, desanimado? E eu sei que esse não é um privilégio apenas meu. Eu sei que você aí que está me ouvindo, com algum nível de frequência, também se encontra cansado, abatido, seja por conflitos internos, por conflitos externos. Prestes a jogar a toalha. A boa notícia é que a história não acaba por aqui. Nem para as minhas plantas, nem para os discípulos, e muito menos para nós. A ressurreição de Jesus Cristo, que até esse momento do texto era uma espécie de boato, está prestes a se mostrar verdadeira e virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Por isso, eu quero te convidar a me acompanhar nessa reflexão e perceber 3 modos em que a ressurreição de Jesus Cristo transforma a nossa vida. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus Cristo nos conduz a viver debaixo do compromisso. Me acompanha no versículo 19. Ele diz o seguinte: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana,
Estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao longo de todo o Evangelho de João, nós vemos Jesus predizendo a própria morte. Não apenas a própria morte, mas também a ressurreição. Com mais ênfase e com mais profundidade ainda, entre os capítulos 13 e 17, Jesus prepara os seus discípulos falando abertamente, com todas as letras e dando instruções para que eles se preparassem, para que eles se equipassem diante do desafio que já estava virando a esquina. Porém, quando Jesus foi capturado e assassinado, os discípulos sucumbiram diante desse desafio de fé. Depois de ver Jesus operar milagres sobrenaturais, milagres naturais, milagres sociais, enfim, demonstrar de incontáveis modos o seu poder divino, os discípulos se dobraram de medo das pessoas, mortais como eles. Nós estamos, nesse caso, gente, diante de um problema natural do ser humano, né? Que é a incredulidade. Porém, o que é mais especial para mim nesse texto é que a incredulidade dos discípulos e as limitações naturais dos discípulos, em hipótese alguma, limitam os propósitos eternos de Jesus Cristo. No primeiro dia da criação, como uma referência, no primeiro dia da semana, como uma referência do primeiro dia da criação, Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, ele vence não apenas as barreiras físicas dos discípulos com as portas e as janelas trancadas, mas ele vence as barreiras do coração dos seus seguidores e, colocando-se diante deles, declara paz. E esse tema é muito importante. Eu acho talvez que a gente não valorize ele tanto quanto ele deveria ser valorizado. Porque paz, numa mentalidade bíblica, é diferente de paz numa mentalidade grega que se contenta simplesmente com a ausência de conflito. A paz na mentalidade bíblica é a shalom, ou seja, a presença de uma harmonia entre as relações. Uma presença de harmonia que promove bem-estar generalizado. Era justamente essa shalom que os discípulos sentiam falta, porque eles estavam separados de Jesus Cristo, de Deus. Eles estavam com as portas fechadas, por medo dos judeus, estavam separados de pessoas também. Não apenas os discípulos, meus amigos, nós também. Desde Gênesis 3, quando os nossos pais romperam com Deus, romperam com as outras pessoas, romperam, entre si e romperam com a criação, todos nós carecemos de shalom, dessa harmonia entre as relações que promove bem-estar. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo ressuscitou. E pela fé, assim como ele se colocou no meio dos discípulos naquela tarde, naquela noite, enfim, ele também pode se colocar nesse exato momento entre nós, no meu coração e no seu, e declarar paz. O teu relacionamento com Deus foi reestabelecido. O nosso relacionamento entre nós e Deus e nós e as pessoas foram reestabelecidos. Viver debaixo da ressurreição é viver debaixo do compromisso de um Deus obstinado, compromissado, que não permite que nada, nem a nossa própria incredulidade, atrapalhe o seu plano eterno de criar pessoas que vão experimentar da sua alegria plena, permanente, da sua satisfação eterna, ou nos termos bíblicos, da vida eterna. Porém, a ressurreição também nos coloca e nos conduz a viver debaixo da alegria, conforme o versículo 20 nos apresenta. O texto diz o seguinte para a gente: ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Eu acabei de contar para vocês das minhas plantas, elas estavam morrendo. E por conta disso, a Bia e eu fomos conversar com alguns amigos nossos que entendem melhor de suculentas, de cactos, enfim. E eles nos contaram, depois de longas conversas, investigando todo o contexto, que o problema das nossas plantas é que aqui na nossa estante não batia sol, por isso elas estavam morrendo. Porém, quando a gente transportou as plantas para debaixo da janela, onde bate sol logo de manhã e por um
período aí da tarde também, as plantas não apenas ficaram saudáveis e sobreviveram, elas começaram a crescer também. É exatamente isso que aconteceu com os discípulos no versículo 20. O Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo, vai dizer que Jesus Cristo é a vida dos homens. E essa vida é a luz. Quando o Cristo ressurreto aparece no meio dos discípulos, se apresenta fisicamente, declara paz para eles, mostra suas marcas, que são a sua insígnia, a sua autoridade, não apenas a sua identidade como o cordeiro que foi morto, mas a insígnia do amor dele, compromissado pelos seus discípulos. Eles foram iluminados pela vida. E então eles experimentaram intensa alegria. E quanto a nós? Bem, nós fomos feitos para a mesma alegria para a qual esses discípulos foram feitos, para a qual a maioria das pessoas foram feitas. Aliás, todas as pessoas foram feitas. A alegria que jorra de Deus. Talvez você esteja pensando, ô Lucas, legal tudo isso que você está falando, mas eu não me sinto feliz. Eu não me sinto feliz constantemente. Eu entendo, eu também não me sinto feliz constantemente. O problema é que a gente tem uma mania muito chata de procurar felicidade onde ela não está. Em nós mesmos. Ou nos nossos ídolos, que no fim das contas são falsos deuses criados à nossa imagem e semelhança. Porém, Jesus Cristo encarnou na nossa realidade aqui, tomou sobre si os efeitos deste nosso orgulho, deste nosso egoísmo e levou ele para a cruz. Assim como Isaías 53 diz, ele levou sobre si os efeitos do nosso pecado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora ele pode brilhar a luz da nova vida no meu e no seu coração, para que nós possamos transbordar alegria, essa alegria que nós tanto desejamos. Aliás, alegria muito maior do que aquela que nós desejamos. Jesus Cristo ressuscitou e por causa disso nós podemos estar com esperança por causa do compromisso de Deus e alegres, porque a sua luz nos ilumina e nos traz vida. Mas num terceiro lugar, a ressurreição de Jesus não nos conduz apenas ao compromisso de Deus ou à alegria de Deus. Ela nos conduz também a viver debaixo da missão. Os versículos 21 a 23 nos trazem isso de uma maneira muito especial. Olha só. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. A vida de Cristo é uma vida que transborda, meus irmãos. A vida de Cristo transborda alegria e paz, mas ao nos inundar com os efeitos da sua ressurreição, Jesus Cristo também nos coloca como coparticipantes da sua missão. Aquilo que o Pai sempre fez ao longo de toda a eternidade, e Cristo presenciou e viu e veio fazer também, agora Jesus nos chama para coparticipar disso e fazer junto com Ele. Colocando de uma maneira um pouco mais simples, o Pai é o eterno gerador de vida, o eterno doador de vida. É por isso que nós dizemos que Jesus Cristo, ainda que não seja criado, é eternamente gerado, porque o Pai eternamente se dá para o Filho, de forma que o Filho recebe a vida do Pai constantemente. E Jesus Cristo falou que o que ele veio fazer nada mais é do que aquilo que ele sempre viu o Pai fazendo. O Pai enviou o Filho para, assim como o Pai doou a vida ao Filho constantemente, para que o Filho viesse e doasse vida a homens e mulheres mortos nos seus egoísmos e orgulhos. E agora que uma comunidade de pessoas vivificadas pela luz da ressurreição se forma em volta de Jesus Cristo, ele também comissiona os seus discípulos, os filhos adotados de Deus, a coparticiparem com ele dessa missão de pregar paz, de pregar reconciliação entre as pessoas. A gente precisa concordar que essa missão é muito difícil.
ela é muito parecida, se a gente reparar com cuidado, com a missão que Israel tem no Antigo Testamento. Israel, segundo Isaías 49, deveria ser a luz para as nações. Ou seja, os outros povos, olhando para Israel, ouvindo Israel, deveriam ser atraídos para Deus, reconciliados com o Senhor Deus. E Israel deveria recebê-los em sua comunidade e instruí-los a como se relacionar bem com o Senhor Deus. Só que, como nós bem sabemos, Israel falhou bastante nesse projeto. E os discípulos de Cristo, a comunidade que gira em torno de Jesus Cristo, também falharia. E Jesus sabia disso. É por isso que ele sopra o seu espírito, a sua vida que o capacitou e o moveu ao longo de todos os seus 3 anos de ministério, ao longo de toda a sua vida, agora está sobre os seus discípulos, os capacitando a pregar reconciliação. Pode parecer estranho, né? Pensar em pessoas perdoando pecados. Se a gente for pensar bem, foi justamente isso que incomodou. Não apenas isso, mas isso foi um dos elementos que incomodou os líderes religiosos em relação a Jesus, né? Quando Jesus começa a perdoar pecados e tudo mais. Por quê? Perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Porém, conforme João Calvino diz em seu comentário ao Evangelho de João, o que Jesus está dizendo aqui para a gente é que os seus discípulos, os seus seguidores, precisam compartilhar a mensagem de que a morte foi vencida e que uma ponte que nos liga com Deus foi construída. A mensagem da reconciliação precisa ser proclamada pelas nossas bocas a todas as pessoas e reconhecida em todos aqueles que a receberem e a frutificarem. No fim das contas, gente, quem reconcilia pessoas com Deus é Jesus Cristo, por intermédio da sua comunidade, da sua igreja, que é capacitada pelo Espírito Santo. Assim como as minhas plantas, depois de receberem o sol, ficaram saudáveis e voltaram a ser bonitas, elas voltaram, na verdade, a cumprir o seu propósito de trazer vida e embelezar aqui o escritório da minha casa. Os discípulos de Cristo, após receberem a sua vida, também voltam a cumprir o seu propósito para o qual Deus havia os chamado, para experimentar de Deus e compartilhá-lo com todo mundo, para receber a reconciliação e compartilhá-la com outras pessoas também, trazendo alguns tijolinhos a mais do reino de Deus para a nossa realidade. Em Justiça Generosa, Tim Keller conta sobre Mark Gornick, um ex-aluno dele, né, da época que Tim Keller lecionava em um seminário. E ele conta que enquanto a maioria das galera, dos alunos, enfim, do pessoal ali, queria ir para uma igreja X, Y, Z, igrejas grandes, bem estruturadas, Mark Gornick fez questão de se mudar para Sandtown, uma periferia, um bairro periférico, com segregação racial, com violência, com pobreza, com, enfim, problemas sociais de todos os níveis. E quando questionado por que ele quis se mudar para lá, um lugar de onde as pessoas costumavam fugir, Mark Gornick respondeu que uma vez que o Evangelho reconciliou ele com Deus e transformou a realidade imediata dele, ele não podia ficar em paz, sabendo que existiam pessoas ali não reconciliadas com Deus e não reconciliadas entre elas também, vivendo tudo diferente da Shalom. Após um tempo lá, pregando o Evangelho, pregando a reconciliação, anunciando paz, algumas pessoas se conectaram com Deus. Depois, elas se conectaram entre si próprias. E depois, elas começaram a trabalhar juntas, pelo bem da comunidade, restaurando casas abandonadas, auxiliando nas escolas locais, promovendo saúde, promovendo justiça. Esse é um dos exemplos de pessoas que, por causa do Evangelho, por causa da reconexão com Deus, por causa da reconciliação, se voltarem em amor ao próximo. A gente poderia citar vários outros, como o pastor Antônio Carlos Costa, o pastor Lucas Loubach,
que lá no Rio de Janeiro trabalham para fluir um pouco dessa shalom deles, que eles recebem de Deus, para comunidades carentes. Ou então, sei lá, Andréa Vargas, que lá em Vitória ajuda pessoas a desenvolverem uma vida emocional e uma sexualidade mais saudável também. Eu sei, talvez a gente nunca vai chegar ao nível de ser um Mark Gornick, um Antônio Carlos Costa, um Lucas Loubach, uma Andréa Vargas ou tantos outros. Talvez nós vamos simplesmente pregar o Evangelho e ver um amigo se reconciliando com Deus e pedindo perdão para o próprio Pai. Talvez, depois de anos pregando o Evangelho, nós vamos perceber uma amiga recebendo a generosidade de Deus sobre ela, então tratando um funcionário com generosidade também. Talvez todo o nosso esforço vai se resumir a isso. Mas você consegue imaginar que maravilhoso será o dia em que isso acontecer? Essa missão não é restrita a alguma elite religiosa, a alguns poucos heróis da fé. Essa é a missão da Igreja de Deus. A Igreja que orbita em volta do Messias ressurreto, do Messias que venceu a morte e deu início à nova criação, à nova vida. Se você quer fazer parte disso, vem junto. Porque o sol está raiando e ele está trazendo vida para todos os lados. Eu sei. O mundo à nossa volta grita caos. O mundo à nossa volta abafa vidas e abafa corações, abafa sentimentos. Mas assim como as minhas plantas receberam vida ao ficarem perto do sol, nós podemos receber vida também, ao nos debruçarmos diante de Deus. O sol de Jesus Cristo está brilhando. Ele está aquecendo corações nesse exato segundo, ao redor de todo mundo. Se você não está sentindo isso agora, clame ao Espírito Santo para que ele te coloque pertinho de uma janela onde Jesus Cristo está brilhando, porque ele está. Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, hoje, Jesus Cristo está te dizendo que ele é compromissado em trazer pessoas para perto dele. Ele está te dizendo que a alegria é real, ela é verdadeira e ela é possível, porque ele ressuscitou. Ele está dizendo que existe um propósito muito maior para o qual viver. Muito maior do que aquele que você e eu estabelecemos para nós mesmos. Como eu acabei de dizer, o sol está raiando e com ele vem uma nova vida. Se você quer participar dela, você é muito bem-vindo e eu te convido a vir junto. Quero te convidar a orar comigo para nós fecharmos esse momento de reflexão. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Eu clamo que o teu Espírito Santo esteja plantando essa semente no fundo do coração de todos aqueles que me ouviram, assim como eu quero te pedir para plantar bem no fundo do meu próprio coração. Que nós possamos frutificar a vida, Deus, para a nossa própria alegria, para o testemunho de outras pessoas que ainda não te conhecem, mas principalmente para a tua glória, porque o Senhor é digno, Deus, de ser desfrutado, de ser celebrado, de ser experimentado. O Senhor é o nosso maior tesouro, nós reconhecemos isso. Te clamamos para que nos capacite, Pai, por favor, a vivermos de acordo com essas realidades, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Obrigado pelo tempo e obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Um beijão e até a próxima.